Nossos amigos acabaram de chegar e muita chuva na viagem. A pastora também já está chegando, pegou chuva. Vocês pegaram chuva, mas já deu tudo certo. Nós já estamos aqui e nós vamos dar início, amém? Eu vou pedir a gentileza para vocês, para se colocarem em pé. Sem mais delongas, eu gostaria que o nosso irmão Adriano soltasse um vídeo. Nós vamos ter esse tempo, um workshop, e nós vamos falar sobre depressão aqui nesta noite, nesta finalzinho de tarde. Se você tiver alguma dúvida, depois a gente vai abrir um pequeno período para algumas perguntas, se alguém tiver, aí vai anotando durante o tempo que for feito o debate, e depois vocês terão a liberdade, tá, para vocês questionarem, amém? Nós vamos ver esse vídeo agora e logo após nós já estaremos dando início. É muito bom entender uma diferença entre os vários sentimentos negativos que lhe tomam conta. Muita gente ainda confunde depressão com fraqueza espiritual. Preste atenção. Você tem ajuda dentro de si mesmo. Se você sofre de depressão profunda, não hesite em procurar ajuda profissional. Não é nenhuma vergonha. Você precisa de ajuda para cuidar do emocional, assim como precisa de ajuda médica para se curar de qualquer problema físico. Mas se você está caído devido a alguma sensação negativa que o persegue, então precisa refletir um pouco. Preste atenção às suas conversas. Preste atenção à colocação dos verbos que usa. Está sempre falando do passado? Suas conversas são só do tipo: eu fiz, eu podia, quando eu era, eu queria. Por que você não continua fazendo? Por que não pode mais? Por que você não continua sendo? Porque você não quer? Talvez seja por isso. Talvez você não faz, não pode, não é, porque você não quer mais. Repare no tempo que gasta, perdido em pensamentos. Qual é o foco? Está sempre voltando ao passado? Vive remoendo a saudade? Recorda as dores e mágoas da infância? Ainda sofre os dissabores da adolescência? O que acha que vai conseguir com isso? Não percebeu ainda que desses pensamentos negativos é que nascem também as emoções negativas? Ainda não percebeu que nada no passado pode ser mudado? Por acaso adianta chorar pelo leite derramado na terra? As águas que passaram podem ainda mover moinhos? Pode você voltar no tempo e consertar, seja lá o que for? Por que então viver no passado? É muito natural que os ânimos se despenquem. É muito natural que a autoestima desapareça. É muito natural que a depressão se abata. Então, saia dessa vida, entenda que você ainda é você. Você ainda faz. Você pode sim. Só se você não quiser. Por isso, você tem que querer. Você tem que buscar. O passado não volta, mas o futuro é o que vem. Siga adiante em busca dele. O futuro espera por você. O passado já fugiu e se perdeu na distância. Você pode aplaudir mais uma vez. Quero convidar a pastora Andréia para estar assumindo aqui. Fique à vontade, pastora, pode tomar assento. E eu também gostaria de convidar o nosso pastor para estar aqui nesse momento com a gente. As meninas, gente, olha só, para ele não falar muito, elas falaram que ia deixar ele com um puff, tá? Para ele não falar muito. Mas a gente vai trazer esse tempo aqui. Nós estaremos falando sobre depressão. E meu esposo, ele é pastor dessa igreja. E ele vai vir também ter um tempo aqui com a gente. Ele é depressivo. E ele vai falar da experiência dele também. Tá bom? Amém. Maravilha, graças, paz. Muito boa tarde. Alegria ter todas aqui. Nossa prefeita,
privilégio tê-la aqui também. Pastor André é uma amiga e nós estamos aqui nessa cidade no intuito de servir essa cidade. Deus tem sido muito bondoso para conosco e nós queremos transbordar aquilo que Deus tem nos agraciado. Aquele que verdadeiramente teve um encontro com Deus, as bênçãos de Deus não tem como parar nele. Eu tenho buscado ensinar esta igreja que aqueles que vêm à igreja, eles existem aos montes. Aqueles que vêm à igreja para buscar um milagre, para buscar uma bênção, não entenderam ainda o que é o evangelho. Vou melhorar isso. Aqueles que vêm à igreja apenas para buscar um milagre, para buscar uma bênção. Ok? Eu não venho à igreja buscar um milagre. Eu não venho à igreja buscar uma bênção. Eu vou ao meu quarto buscar um milagre. Eu vou ao meu quarto buscar uma bênção. Jesus disse, quando você for orar, feche a porta do quarto. Ore ao Deus que te vê em secreto. Porque o Deus que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Ok? Pastor, então o que você vem fazer na igreja? Eu venho servir a Deus servindo as pessoas. Eu venho servir a Deus servindo a comunidade a qual Deus nos insere enquanto igreja. Tá bom? Então nós temos trabalhado aqui com mulheres, nós temos trabalhado aqui com crianças. Eu falo isso só para você entender, e é muito interessante porque a igreja ela é muito mal vista. E por isso que deram puff aqui para eu falar pouco, deu para perceber, né? Mas daqui a pouco eu tenho que sair para palestrar lá em Rio Claro. Eu palestro para casais hoje lá na Assembleia de Deus, sede lá em Rio Claro. Já estou saindo já. A igreja é muito mal vista, né? Existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Político é uma categoria muito mal vista também, não é? Por causa dos maus, os bons pagam. E igreja também. Mas só para você entender, nós acabamos de fazer agora uma festinha para as crianças. Atendemos ali, mais ou menos, quantas crianças tinha, Dalila? 80 crianças, 70, 80 crianças. Nós investimos ali mais de R$1.000 para fazer a festinha e não cobramos nada de ninguém, esse não é o intuito, ok? Hoje aqui também nós não cobramos nada de ninguém, gostaríamos que tivesse mais mulheres ainda, e nós investimos também mais de R$1.000 para que isso aqui aconteça. Tudo muito simples, mas investe-se. Pastora e amiga, psicóloga, pastora Andréia, não cobrou nada, ninguém cobra. Se cobrar R$10 eu não trago, só trabalho com quem entende. Mas a gente já abençoou com o translado, a despesa, e vamos honrar como oferta, claro. E, enfim, então nós estamos aqui de fato para servir. Dia 25 de março agora, nós fazemos um mês sim, um mês não, nosso jantar para casais. A gente serve aqui também 60 casais no mínimo. Quem já participou do jantar de casais aqui? Amém. Né? Viu? Vem, come bem, tem uma palestra abençoada, não cobramos nada de ninguém, gastamos um caminhão de dinheiro também para fazer isso, tá? Então existem profissionais e profissionais, igrejas e igrejas, e está tudo certo. Eu só estou dizendo para vocês que tipo de igreja nós temos nos proposto a ser, de fato servindo a Deus, servindo as pessoas, servindo a Deus, servindo a comunidade que nós estamos inseridos, tá bom? Para finalizar esse assunto introdutório, mês passado talvez, se não mês passado, março, janeiro, mais tardar, já era 2023. Apareceu uma família da cidade passando necessidade. Okay? Não é da nossa igreja, não perguntei de que igreja que era, eu mobilizei a nossa igreja para que nós fizéssemos uma compra, para que nós nos mobilizássemos e para que nós levássemos lá. Algumas pessoas perguntaram assim, pastor, mas eles vão fazer parte da nossa igreja? Eu falei, eu não sei, eu não perguntei. Não era esse o meu interesse. O meu interesse era ser não só a boca de Deus, mas a mão de Deus que chega aonde tem a necessidade. Tá bom? Então é só você que está aqui para entender que tipo de igreja nós temos procurado ser. Somos seres humanos, então nós vamos errar e vamos falhar em alguns aspectos, mas procurando viver o verdadeiro evangelho. Eu já vou introduzir agora a fala sobre depressão e passo para as pastoras aqui. Em 2000, e eu não sei se a senhora passou, a senhora teve depressão? Sim. Também? Que lindo. Oi? A senhora tem o direito de cumprimentar a igreja e a plateia. Foi o que a minha princesa Ele disse, fala Amanda, mais né? que nós, né? Meu Deus. Ele é uma bênção, eles são uma bênção. Conheço esse casal no tempo que eles eram sempre bonitos.
Acho que ia falar alguma coisa, né? Já palestraram também lá na nossa igreja, e congresso de jovens, de mulheres, de tudo, né? E é muito bom a gente ter amigos assim nessa caminhada. A pastora Flávia é uma querida, delicada. Meu sonho é ser delicada, assim, viu? Tô de olho no sapato dela, maravilhoso. Mulher, repara, né, gente? Eu tenho certeza que vocês olharam também pro sapato dela. Que lindo. É um mocassim, né? Ah, eu quero um desse. Tratorado. Lembra um trator, né? É isso aí, é isso aí. Tá. E o pastor Ricardo, né, com esse bigode, ele tá muito chique. Ele parece o Vicky, né? O Ragnar. Estiloso. Assistiu os Vikings? Amém. Ele falou amém, né? Que ele é bem pastor mesmo, né? Assistiu Vikings? Amém. Glória a Deus. Bom, gente, eu quero cumprimentar todas com a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo essa cidade pela primeira vez, né? Através desse casal maravilhoso. É muito bom estar aqui. E eu conheci uma pessoa que mora aqui, e ela passou uns dias lá na minha cidade, visitou minha igreja, e aí eu falei assim, viu, eu vou estar lá na sua cidade. Aí ela falou, eu vou estar lá, ó, a Tamira. Faz assim, Tamira, ela veio mesmo! E ela veio aqui, ela ficou um tempo, chegou assim toda atribulada lá na Cristo é Vida lá, reconciliou, né, e voltou. Aí eu fico vendo o status dela pregando nas igrejas, tá toda missionária, hein? Toda profeta, Tocha. Deus abençoe. Meninas, é um prazer conhecer vocês. Eu não falei meu nome, né? Meu nome é Andréia. E eu acabei de me formar para a glória do Senhor. Agora eu sou uma psicóloga, tipo uma psicoloca, mas eu sou. Nós vamos falar sobre depressão, e eu vivi um episódio depressivo também. A gente vai falar sobre isso. E eu estou muito feliz porque eu vim aqui, aconteceu muita coisa para eu não estar aqui. E quando acontece muita coisa para a gente não estar, é porque é para a gente estar. Né? Então aconteceu muita coisa e eu cheguei, uma chuva no caminho, uma chuva, que eu estou com um carro emprestado. Você imagina você pegar um carro emprestado de alguém, já é uma responsabilidade. E naquela chuva, assim, os caminhões passavam, eu falava, Senhor, me ajuda a chegar lá. E na hora que eu cheguei aqui, eu falei, olha, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Cheguei, estou aqui para a glória de Deus. E vai ser uma tardezinha maravilhosa, uma noite abençoada, porque onde Jesus está sempre tem coisa boa. Amém? Eu já vou deixar meu amigo falar, porque ele tem compromisso, né? E ele está assim, se coçando para falar. Fala, meu amigo. Daqui a pouco eu vou ter que deixá-las, ok? E nós vamos ter aqui, serão 2 períodos, tá? Convido vocês a ficarem esses 2 períodos. Tem agora esse workshop, daqui a pouco tem um intervalo, e aí tem algo preparado para vocês para abastecer para a noite. Aí à noite sai a psicóloga e entra a pastora. A psicóloga eu não vi ainda, ok? Vocês vão ver. Mas a pastora não regula bem da cabeça, é do jeito que eu gosto, entendeu? Ok? Então vamos lá. Eu sou esse cara, eu sou alegre, dinâmico, extrovertido, ativo. E em 2017, final de 2017, eu dormi bem e acordei mal. Quem aqui já acordou mal alguma vez na vida? Okay? Já acordei 1 milhão de vezes, não é normal. Mas eu sou muito grato. Eu sou filho de mãe solteira, não tive pai presente. Então eu fui conquistando, as coisas foram acontecendo. Com 16 anos de idade eu conheci a Jesus. E desde então a minha vida tem sido uma ascensão. O pastor André disse bem, nos conhecera, nós éramos semi-bonitos. Hoje nós somos lindos, aleluia. Porque o melhor vinho vai sendo colocado depois, né? E aí, eu sempre fui grato a Deus. Nesse dia eu acordei mal, passei o dia todo mal. Eu nunca, que eu me lembre, eu nunca tinha passado um dia mal na minha vida. Nunca. Problemas, adversidades, legal. Mas nunca fiquei abatido. Dormi mal. Acordei pior, passei o dia pior, dormi pior. Resumindo a história, foram 90 dias trancado num quarto. A vida para mim perdeu o sentido. E quem caminha comigo sabe quão eu gosto de viver, quão positivo eu procuro ser, não só no discurso, mas nas atitudes. E aí eu não conseguia, essa positividade foi embora. Eu fiquei 90 dias sem me relacionar bem com a minha princesa, sem conversar. Os meus filhos, tudo me irritava. Aí chega um tempo, a minha princesinha diz assim, Ri, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar ajuda. E tudo que ela falava me irritava, dava uma irritação.
mas eu me rendi e fui buscar ajuda pastoral, espiritual. Eu já era pastor, já pastoreava igreja há anos, e mergulhado nisso. Aí fui buscar o meu pastor é o pastor Josimar Fonseca, ele tem testemunho de ressuscitar morto, de verdade. O cara estava lá, vamos desligar os aparelhos, ele falou, não desliga nada, e o morto levantou e não desligou, deve estar vivo aí até hoje. E ele orou por mim, falou, em nome de Jesus, todo mal sai, tai. E aí eu fiquei pior. Aí eu voltei para casa e voltei, isso foi um domingo de manhã, na terça-noite, que era quando eu ia, eu até hoje vou, não vou domingo de manhã porque estou aqui, mas toda terça-feira ainda estou na minha sede, é prazeroso estar lá. Voltei na terça dizendo, pastorzão, eu não tinha, foram 90 dias de embotamento, de tristeza, vida cinza, mas eu não pensei em tirar a minha vida. O que vinha na minha cabeça, os mais antigos, talvez a pastora Andréa também lembre, né? Eu ficava pensando em sair correndo, pegar Bandeirantes, que é pertinho de casa, sair correndo sem olhar para trás. Falar, cara, enquanto eu tiver força eu vou andar. Lembrava do filme Forrest Gump, do Tom Hanks, né? Que ele vai correndo, enfim. Aí eu falei, pastor, mas a partir do momento que o senhor colocou a mão na minha cabeça, agora eu estou querendo me matar. De domingo para cá piorou. Porque às vezes a oração dá errado, né? Efeito rebote. Aí ele pegou e disse assim, cara, foi o que virou a minha chave, fez de mim um ser humano muito melhor depois disso. Menos frustração com Deus, tudo na minha vida melhora. Ele fala assim, então não é espiritual. Eu disse assim, uau, como assim não é espiritual? Deus não é o Todo-Poderoso? Deus não tem o poder de todas as coisas? Como assim? Porque quando ele disse não é espiritual, ele disse, Deus não vai resolver isso. Primeiro eu entrei em choque. Eu falei, como assim? E aí ele me indicou para fazer um processo terapêutico com uma psicóloga. Primeira sessão, desastrosa, eu só chorei. Na segunda sessão, desastroso também. Ela falou, amigo, você está ruim, vai para o psiquiatra. Eu falei, é nóis, ok? E eu não tomava remédio nem para nada, nunca tomei remédio para dor de cabeça, para não, Frozinha, nada, saúde de ferro, e agora fui para o psiquiatra. Eu louvo a Deus que na minha realidade, e aí sempre quando eu falo a respeito disso, eu procuro orientar as pessoas assim, o meu psiquiatra pediu uma bateria de exames. E aí primeiro ele pediu o resultado dos exames, eu entreguei, e ele viu um monte de descompensação hormonal. Aí ele fez o processo que é chamado de anamnese, aquela conversa que ele vai pescando. E ele falou, cara, qual foi o gatilho? Geralmente tem um gatilho, uma tristeza profunda, uma perda, um luto, uma traição, perdeu o emprego, enfim, alguma marca que nós chamamos de gatilho. Não teve. E aí na anamnese ele viu que eu vivia a vida toda a 330 por hora. E aí era como um carro de corrida, eu tenho uma ovelha nossa que é mecânico, ele trabalha com preparação automobilística para provas de arrancada, e quase toda a corrida o carro quebra. Por quê? Porque exige muito do carro. Então eu vivi a vida toda exigindo muito de mim mesmo, e aí fundi o motor, e aí ele então me deu remédio. O primeiro remédio não deu, teve efeito colateral, não teve melhora. O segundo remédio também não teve efeito, mas teve efeito colateral. No terceiro, legal, equilibrou. Aí a partir disso, como é que a gente, eu não sei você, né, mas principalmente homem, não é? É médico e remédio é complicado, não é? Aí o que eu fiz? Mas aí com remédio talvez nós sejamos iguais. O que eu fiz com remédio? Quando equilibrou, o que eu fiz? Parei. Né? Como é que você sabe? Ok? E aí, aí eu parei. Aí eu tive um gatilho emocional grande, alguma coisa aconteceu, eu entrei em depressão de novo. E aí eu vim tendo uma crise depressiva por ano. Eu só não tive uma grande crise, porque eu sempre parava com a medicação. Eu não tive 2022, graças a Deus, e não tive até agora 2023, em nome de Jesus não terei, mas com ajuda médica, com acompanhamento e com intervenção medicamentosa. Tá bom? E aí por hora eu paro aqui, aí passo, a gente conversa, depois eu dou mais uma falinha e vou embora. Eu tá? gostaria que a doutora Andréia falasse um pouco para a gente o que é a depressão. Explicasse para nós a respeito do que é. Né? Bom, gente, a fala aqui do pastor Ricardo, só dele falar do que ele viveu, dá para a gente entender mais ou menos, né? Como que é. Mas vamos lá. Hoje em dia, a depressão, ela é bem mais falada do que antigamente. Né? Nós que somos cristãos há muito tempo, a gente sabe que antigamente falava-se depressão, era o demônio.
Vamos orar, repreender o diabo, né? Eu já presenciei e já falei também isso, né? Ah, eu me repreender, ou é frescura, né? É falta do que fazer. Então, hoje é mais falado, mas também virou também um senso comum. Como assim? Qualquer tristeza que a pessoa vive, eu estou depressivo, né? E não é assim. Tristeza é uma emoção, como a alegria, né? A raiva, o nojo, o medo, todo mundo vive a tristeza. Todos nós precisamos da tristeza. Porque até a Bíblia ela vai dizer que é melhor estar numa casa onde há luto do que festa. Por quê? Porque num momento de tristeza se reflete mais. Né? Por que eu estou triste? Aquilo que me trouxe a tristeza, eu vou pensar sobre aquilo. Vou ser mais empático com quem está triste. Mas a tristeza, como emoção, ela passa. Então, eu perdi um ente querido. É normal viver o luto, a tristeza. Tem pessoas que vivem um luto 3 meses, 1 ano, 2, mas vai passar. Mas a depressão já não é uma tristeza, não é só uma tristeza. Ela é uma doença que ela faz parte dos transtornos de humor. Por quê? Você vai entender o que o pastor Ricardo disse. Eu dormi bem, acordei mal. O que mudou nele primeiro? O humor. Né? Então, a depressão ela faz parte de um transtorno de humor. Mas é só humor? Não. Porque o que o médico ele vai ver primeiro? O humor, aquela tristeza que não passa. E outra coisa, aquilo que você fazia, que te dava prazer, não te dá mais. Então, são os 2 pontos mais importantes que o pastor Ricardo viveu. Então, a fala dele, ele disse o quê? Até os meus filhos me irritavam. E é coisa que dá prazer para ele. Né? Eu conheci ele... Agora que são jovenzinhos, adolescentes, não dá tanto, né? Mas assim, brincadeiras à parte. Mas assim, olha... Você que era uma pessoa que talvez gostava de sair muito, né? Gostava de exercitar, gostava do seu trabalho. De repente, quando você está triste, você consegue levantar e trabalhar. Mesmo que você não queira. Mas você fala, mas eu tenho que ir. Mas um estágio depressivo, que quando chega na depressão maior, a pessoa não consegue nem trabalhar. Então, a depressão é uma doença. Então, o que é a depressão? É uma doença que faz parte dos transtornos de humor. Que além da tristeza, tem outros sintomas. Eu citei só 2, que são os principais. Mas aí tem outros sintomas que diferem de uma depressão para outra. É interessante que, no caso dele, ele é apaixonado por igreja. Os meninos brincam, falam que a igreja é amante dele. Não, falaram que eu sou amante dele e a igreja é a esposa. E assim... a concubina, você é a concubina. O maior prazer dele é ministrar a palavra. E quando ele estava dessa forma, ele ia por obrigação. Não era prazeroso mais para ele. E outra coisa também, ele sempre foi muito calmo com a gente, muito tranquilo assim, nas respostas. E a gente ia falar com ele, ele dava umas respostas... É um outro sintoma, irritabilidade. Umas respostas bem dadas, assim, para nós. Irritabilidade. Até hoje, o termômetro dele, ele sempre comenta. Se você vê que eu estou respondendo você mal, que eu estou irritado com você... Eu tô dodói. É porque eu não estou bem. Nunca farei isso. A gente já percebe, né? Então, agora, você mesmo já se conhece. Né? Isso foi importante para você também, para você entender que, nossa, eu vou repreender esse demônio que está agindo na minha vida. Você pediu uma oração, o teu pastor, que é um homem de Deus, orou, mas ele teve essa visão. Não, porque nós somos o quê, gente? Nós somos tricótomos, né? Corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, ele... eu vou tomar um remédio para essa dor. Então, cuidou do corpo, mas não passou. Eu vou pedir oração para o pastor. Não passou. Então, era o quê? Emocional, alma. Sentimento, mente. Então, nós estamos aqui hoje, né? Não para dizer que a oração não vai ter efeito. Claro que vai. Mas Deus também deixou outros profissionais, como foi os médicos que ele foi. O psiquiatra, o psicólogo, que também orientou esse caminho da cura para ele, dessa remissão de sintomas. Que talvez ele possa, né, conviver com essa depressão agora, mas ele vai
sempre está remendo os sintomas através de medicamento, de terapia, de ajuda da família, que entendeu também que é importante isso, né? As pessoas próximas têm entendido esse momento dele. Rapidinho, são 4 pontos levantados aqui, ok? Primeiro ponto é, não banalize. Isso aqui foi muito interessante. Cara, depressão é o câncer da alma. Câncer da alma. Eu nunca vi ninguém com uma dor no rim, uma dor na barriga, uma dor na perna, uma dor na cabeça, falando, nossa, eu estou com uma dor aqui, eu estou com câncer na cabeça. Eu nunca vi isso. Aí a pessoa, por qualquer tristeza, eu estou depressivo. Não, quem te diagnosticou? Qual profissional você foi que validou isso? Então, não tome para si o que você não tem. Não banalize. Esse é o primeiro ponto. 2, não conviva com uma tristeza profunda, prolongada. Aí precisa de ajuda. Você é crente, você é do manto, amém. Vai para o monte, pede oração, vai para a vigília. O trem não passou, não é espiritual. Igual eu vivo bem, quem me acompanha, eu sou um cara super produtivo. E eu perco toda a minha produtividade se eu estiver em crise, ok? Então hoje eu tenho acompanhamento médico, tá legal? Terceiro ponto que foi muito bem dito aqui, a tricotomia do ser humano. Nós somos espírito, alma e corpo. Então Deus, o seu Deus, o meu, o nosso, só vai suprir a nossa necessidade 100% espiritual. Deus só supre 100% da nossa necessidade espiritual. Como nós somos um ser tricotômico, sobra alma e sobra corpo. Ok? Então vamos lá. Não, Deus supre tudo, pastor. Não supre. Está na Bíblia, desde a criação, voltemos à origem. Gênesis capítulo 2, verso 18, escrito está, e disse Deus, não é bom que o homem esteja completo. Não é bom que o homem esteja? Porque gente precisa de gente, de relacionamento. Se Deus suprisse tudo, como é que ele ia falar que Adão estava só? Adão é um homem perfeito, sim ou não? Onde é que Adão mora? Ou morava? No paraíso, que é um lugar perfeito. Adão vê Deus face a face, sim ou não? É um cara perfeito que mora num lugar perfeito e tem perfeita comunhão com Deus. Você é perfeito? Vou melhorar, né? Você é perfeita? Só aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima, né? Olha só, não é perfeita. Você mora num lugar perfeito? Não. Você tem perfeita comunhão com Deus? Vê Deus face a face? Cara, se esse cara perfeito precisou de gente, nós também precisamos de bons relacionamentos. Nós temos falado sobre marcas, e as marcas se dão nos encontros, que quer dizer os bons contatos e as boas companhias, e as marcas também se dão nos desencontros, que são as más companhias, as más pessoas. Então a gente tem que entender. Então vamos lá, mas eu sou 100% espiritual, não precisa comer mais. Quem aqui não precisa comer? Ué, se você comer, se é cheio do Espírito Santo, é do manto, do reteté, não precisa comer mais? É isso? Ué, eu tenho necessidade no físico, no corpo. Então Deus não vai suprir, joia. Deus também não supre 100% da necessidade psíquica, emocional. E aí, e eu paro, tá? Que eu vou embora. E aí, senão também não deixa a pastora falar, meu Deus do céu, né? E aí, eu falava com alguém, por exemplo, para ficar shapeado, todos nós temos a receita. Para ter um corpo bacana, uma saúde bacana, uma melhor aparência física. O que a gente precisa? Boa noite de sono, uma boa alimentação e exercício físico. Tá. Exercício físico a gente pode fazer sozinho, sim ou não? Sim. Tem a obrigatoriedade de ter um personal trainer, sim ou não? Mas se tiver, melhora, facilita ou dificulta e piora o processo? O que é o profissional de saúde mental, o psicólogo? É o quê? É o personal trainer das emoções. Simples assim. Entende? Me corrija, tá? O psicólogo, ele não receita remédio, a não ser o psicólogo clínico, é outra história. Mas, em geral, o psicólogo é um terapeuta que vai trabalhar com a psicoterapia. Tem ferramentas que nos ajudam. É o personal trainer que nos ajuda a lidar melhor com as nossas emoções. Então, cara, a gente está todo bagunçado e a gente não procura o espiritual primeiro para ajustar as coisas com Deus. O primeiro é fácil. O cara vem aqui, tem uns cultos top, aleluia, ok? Já resolve o problema espiritualmente. Aí tem físico, a gente também não cuida. Irritação também é alimentação. Irritabilidade também é falta de boas noites de sono.
ok? Os especialistas dizem que o melhor tempo do sono é da meia-noite às 2. Onde é que você está da meia-noite às 2? No celular, a maioria de nós. Vive irritado, ok? Então tem que cuidar do físico, tem que cuidar do emocional, da mente profissional e tem que cuidar do espírito, entenderam? Diga amém. Quero pedir perdão para vocês, eu vou ter que me retirar. Diga graças a Deus. Não esquece a chave, pelo amor de Deus. Pastor, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Ele até comentou aqui, durante o testemunho dele, que existem situações que pode ser algo espiritual. Sim, nós sabemos que existe. Pode ser físico. Por exemplo, no caso do meu esposo, ele viveu muito tempo acelerado e parou de produzir um hormônio dele. E ele tem que usar o medicamento para repor esse hormônio, para ele não ficar depressivo. E também existe a questão emocional, que é de tudo que a pessoa viveu desde que nasceu até hoje, questões de relacionamentos, de abusos psicológicos, abusos infantis. Hoje, essa seria a maior causa? Então, a depressão, na verdade, ela é, vamos assim dizer, a interação de vários fatores. Então, não dá para a gente falar assim, isso é a causa da depressão. Tudo que você falou exatamente está correto. Fatores ambientais, eu creio que também afeta muito o ambiente que a gente está sendo conectado ali, principalmente as crianças, né? Então, de repente, aquele lar meio desorganizado, muita violência, aquilo que a criança está presenciando, vai sendo inserido ali. A criança é uma esponjinha, né? Então, ela vai pegando. E fatores genéticos, fatores biológicos, que foi no caso do teu esposo. Então, não tem uma causa certa. Então, assim, acontece isso, vai acontecer a depressão na minha vida. Se acontecer um evento triste na minha vida, eu vou ficar depressivo. Então, não. Então, são vários fatores, mas também pode acontecer de algum evento triste na sua vida e aquilo você não for trabalhado. Um exemplo, um luto. Eu conheço um colega que ele era muito apegado com a mãe dele. E quando ele tinha 15 anos, a mãe morreu. Então, a mãe morreu de um acidente de carro. Então, imagina assim, ele foi para a escola, a mãe estava viva. Quando ele voltou, disseram, tua mãe morreu. Então, você imagina na cabeça desse adolescente, que era o xodó ali da mãe. E ele disse que, quando teve o velório da mãe, ele viu lá o caixão sendo colocado na cova, ele não chorou. Ele não chorou, porque aquela questão que homem não chora, eu sou homem, né? Então, ele guardou aquilo ali. Hoje, ele tem 45 anos e ele ainda vive esse luto. Ele ainda não conseguiu digerir aquela morte da mãe até hoje. Já passaram-se 30 anos, mas quando ele fez 40 anos, explodiu. Então, aquela crise existencial dos 40, tipo, quem eu sou, né? Então, aí, aquele sentimento que ele tinha 15 anos, veio à tona e explodiu aos 40. Então, que foi mais ou menos o que aconteceu com o teu esposo. Então, toda aquela carga emocional guardada, teve uma hora que explodiu. Então, os fatores da depressão não existe um só, né? Fatores ambientais, eu fico tão sem graça assim, sabe? Fatores ambientais, espirituais. Você falou algo sobre espiritual? E realmente, tanto que muitas doenças que os médicos não descobrem, né? Quantas pessoas que têm tantas dores e vão para o médico e faz exame, e ressonância, tomografia, fala assim, não tem nada, e a pessoa com a dor, O que a gente imagina? É espiritual, né? Uma vez eu estava com uma dor assim do lado, que não passava, fiz todo o exame que você imaginar. E o médico que eu fui, ele é cristão.
E aí ele me virou de ponta cabeça, ele falou assim, Andréia, de 3 coisas, vamos tirando. Físico não é. Fizemos teus exames. Ou é emocional, ele falou, mas como que vai dar uma dor emocional aí do lado da sua costela? Aí ele falou assim, deve ser espiritual. Ele falou, começa a orar aí. Começa a orar. Então, assim como tem dores físicas, né, que são espirituais, eu também creio que existem casos depressivos que são causas espirituais. Sim, eu acompanhei essa situação da pessoa e depois, no outro dia que ele orou, ela continuou trabalhando e tranquilamente. Uma outra questão, existe como prever? Prevenir a depressão? Prevenir, existe alguma Poderia ter, né? Poderia. Com muita inteligência emocional? Poderia ter, mas assim, quando a gente fala de saúde, como a depressão é uma doença, envolve a saúde. Quais os fatores básicos para a gente se cuidar? Alimentação, né? Boa noite de sono, exercícios físicos, são coisas assim que todo profissional de saúde vai dizer isso aqui é bom para você. Quando o nosso corpo está bem, a nossa saúde física está bem, a mente vai estar bem e vice-versa, né? Quando a mente está bem, o corpo vai bem, a vida vai bem. Inteligência emocional. Realmente, o mundo está muito ansioso, né? O mundo está muito imediatista. As pessoas não estão conseguindo lidar com os nãos da vida, né? Então, você entender que eu posso ficar triste, né? Isso não faz de mim a pior pessoa. Eu ouvi um não, ok, eu vou batalhar para ouvir um sim. Vamos às experiências. O filho de uma colega minha, os pais se separaram, o menino tinha 6 anos. Uma idade bem crítica, né, da criança ali. Para compensar a separação, o que acontecia com essa criança? Quando ia na casa do pai, o pai dizia sim para tudo para aquela criança. Por quê? Já não convivo com ele, né? Então vou fazer tudo o que ele quer. Aí ficava com a mãe falava, tadinho, né? Sente falta do pai, vou fazer tudo também que ele quer. Resumindo, quando esse menino completou 18 anos, ele teve a primeira namoradinha dele. E essa namoradinha, passou 3 meses, ela falou assim, eu não quero mais, né? Aquela paixão ali de adolescente e tal. Ela terminou com o menino. E foi o primeiro não da vida dele. Esse primeiro não, ele não soube conciliar aquilo. E esse menino enlouqueceu. Ele ficou, assim, transtornado a ponto de ir para médico, psiquiatra, atendimento psicológico. Agora ele tem 21, ele ainda faz, não com tanta frequência, mas ele teve que aprender tudo aquilo que era para ele ter aprendido na infância. Porque é necessário a criança ouvir não. Então, não se culpe se você talvez é mãe de casamentos aí que não deu certo, teu marido talvez foi embora, você é divorciada, e para compensar você diz sim para tudo, é muito prejudicial. Então, diga não e explique para ele. Mamãe não vai dar isso por conta disso. Você não vai fazer isso. E vai espernear, vai chorar, a gente vai ficar com dó. Mas é melhor a gente ver eles amadurecerem com a gente perto, né? Do que arrumar depois uma namoradinha, uma esposa que vai fazer ele sofrer. Então, os não são necessários. Então, como prever? Não tem como. Mas a gente pode ter esse amadurecimento emocional e saber que, como eu falei de início, eu enfatizei bem essa questão, Flávia, da tristeza, porque a gente vive num mundo hoje que não pode ser triste. Né? As redes sociais pregam o quê? A alegria 24 horas. Você imagina você o dia inteiro assim, ó. Maquiado e bem vestido. Gente, vai doer teu rosto, né? Então, os filtros do Instagram são ótimos pra gente, mas a gente não vive de filtro todo dia, né? Então, aquela mulher bonita que você segue lá, minha querida, se tirar o filtro dela, a maquiagem, é gente como a gente, tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, essa questão da comparação também, Flávia, né? Você viva no mundo.
Eu sei que eu não vou, se eu falar assim, sem comparação, talvez vai ser impossível, mas com menos, pelo menos, para você ser mais leve, gente. Viva uma vida mais leve. Eu acho que é um fator bom para a gente prever, né? Uma outra questão também é em se culpar. Hoje em dia, nós nos culpamos de muita coisa. Ah, aconteceu isso, a culpa é minha. Aconteceu isso com meu filho, a culpa é minha. Algo não deu certo, eu me culpo. Então, assim, a gente acaba trazendo muita culpa, que às vezes são situações que fogem das nossas mãos e nós não temos o que fazer. E essa culpa também nos faz um mal muito grande. Exatamente. Né? Porque nem tudo está no nosso controle, né? Até mesmo, voltando aqui ao assunto de filho. Vamos fazer filho, mas eu sei que tem mulher que não tem, mas vamos supor aí. Já você, aprende para quando você criou teus filhos todo amor e carinho, deu o seu melhor que você tinha. Às vezes a gente assim, olha, quando eu era adolescente, vamos recapitular, quando eu era adolescente, eu fui uma adolescente meio revoltada com a minha mãe. Porque a minha mãe não foi uma mãe presente. A minha mãe não foi uma mãe presente pela vida que a gente teve. Eu também fui criada sem pai, não conheci. E a minha mãe foi uma batalhadora que criou 3 crianças sozinhas e a minha avó que ajudou. Mas quando a gente é criança, adolescente, a gente não tem esse olhar. Então o meu olhar era, cadê a minha mãe que não está aqui comigo? Por que nas reuniões de escola ela não está? Por que ela não pode me levar nos lugares que as mães das minhas amigas levam? Então eu já cresci com essa visão. Aí um dia eu lembro que ela me falou assim, acho que toda mãe já falou isso. Quando você tiver seus filhos, você vai entender o que eu estou passando. As mães meio que entram na cabeça da gente, né? No dia que eu morrer, você vai me dar valor. As mães não falam isso? Aí eu falo assim, mãe, pega isso pra mim. Tá aí na sua cara, se eu for aí eu vou esfregar pra você ver. Né? Essas falas de mãe aí, né? Qual fala mais de mãe que você tem, Flávia? Que sua mãe falava, você tem? Ou que você fala? São mais essas. Essa mesmo? São os chavões. Não, mães. Então, aí quando minha mãe falava você não assim... é todo mundo. Mas quando ela falava assim, quando eu ser mãe, eu não dava muito crédito. Mas quando eu me tornei mãe, eu realmente tive uma outra visão. Então, hoje eu entendi depois, né, que a minha mãe foi ausente por conta da vida que ela teve. Mas assim, aí eu fui criada com a minha avó uma baiana retada, que nos deu limites. Então, os limites da vida foram importantes para mim. Eu entender que é até aqui que eu posso ter, é até aqui que eu posso ser. Eu queria tanto aquela roupa, mas não tenho condições. Beleza. Então, isso foi trabalhado em mim, que hoje eu entendo bem. Tem muitas coisas que eu quero, mas que eu não posso. E eu vou ter que batalhar para ter. E são esses valores que eu passei para os meus filhos. Você quer aquilo? Mamãe não pode. Quando você for adulto, trabalhe e conquiste. Tanto é que, graças a Deus, hoje meus filhos são adultos e eles trabalham. E hoje a minha filha vai, às vezes, numa loja, ela compra um tênis caríssimo, que eu falo assim, meu Deus, eu compraria 10 para mim. Né? Mas ela fala assim, mãe, é o meu dinheiro suado. Aí eu falo, glória a Deus que ela aprendeu. Né? Eu não pude dar coisas que hoje ela batalha para ter. Mas eu nem sei qual que era a pergunta, que eu enrolei aqui, eu falei um monte de coisa. Você foi uma adolescente revoltada. Que eu fui revoltada. Mas aí eu me desrevoltei depois que eu me tornei mãe. Mas eu fui mãe também com o quê? Com 18 anos, gente. Com 18 anos a minha vida fez assim, ó. Eu era uma menina num dia... E quando eu me tornei mãe, assim, que colocaram meu filho aqui em cima de mim, assim, ó, que eu falei, deixa eu ver se ele tem todos os dedos. Tem todos os dedos, tem orelha, tem pé, tem mão. Naquele dia, eu me tornei uma mulher. E eu passei a enxergar a vida com outros olhos. Né? Então, assim, tem muita coisa na nossa vida que a gente começa a mudar. A culpa que você falou, vou pegar esse gancho. Às vezes a gente fala assim... hoje a minha vida está tão ruim. Se naquele tempo, se eu pudesse voltar, eu não faria isso. Eu não casaria com esse homem. Eu não iria... Só que assim, teve que acontecer isso na sua vida. Não se culpe, sabe por quê? Você não tinha a maturidade que você tem hoje.
Agora imagine você viver a vida toda se culpando de algo que você não pode voltar mais atrás. Era isso que a gente estava falando. Eu não tenho o controle nas decisões dos meus filhos. Então, se acontecer algo que vai me entristecer, o que eu posso fazer, gente? A decisão é deles. Então, tem coisas que está aqui, ó. Eu pegar essa Bíblia, está no meu controle. Sim ou não? Eu ler a Bíblia, está no meu controle. Eu pregar aqui a palavra, está no meu controle. Agora, você fazer o que eu estou falando aqui na Bíblia, está no meu controle? Porque a decisão do outro é do outro. A decisão que o teu filho tomou, o que o teu marido é, ou ao que a vida te levou a ser, teve coisas que você não podia mudar. Então a vida da minha mãe levou ela a ser uma mãe ausente. Porque ela quis? Não. Mas alguém tinha que pagar a conta. Eu entendia na época? Não. Mas hoje eu entendo. E a minha mãe hoje, gente, se vocês verem ela, nem parece minha mãe mais. Porque ela era tão doida, vida louca. Minha mãe era vida louca, doidona. Aí teve um tempo atrás que ela falou assim para mim pregar na igreja dela. Hoje ela é uma serva de Deus, né? Da Assembleia de Deus. E ela tem a igreja dela não tem usos e costumes, mas ela fez um voto com Deus que ela não pinta cabelo mais, que ela não usa brinco, que ela com Deus. Aí tá lá as irmãzinhas do circo de oração, cantando, e eu lá assim olhando a minha mãe, assim, foi muito engraçado. Aí ela de vestidinho florido, com coquinho assim, aí eu fiquei olhando assim. Aí ela cantando o louvorzinho dela lá. De Deus muito firme são as promessas. Aí ela olhou assim para mim, eu rindo no altar. Ela xingando eu, igual mãe mesmo. Fica quieta, fica quieta. Aí ela falou, você estava rindo de mim? Eu falei, mãe, foi tão lindo você lá, mãe. Porque você era doidona, mãe. Olha o que Deus fez na sua vida. Né? Olha o que Deus fez na sua vida, mãe. Aí ela começa a chorar já. Né? Então hoje a minha mãe é outra pessoa, mas assim, tem como ela voltar no tempo e falar assim, nossa, não curti meus filhos, nem criei meus filhos. Não tem como ela voltar mais. Porque a Flávia falou, eu vou ficar me culpando a vida toda? Não. Daqui por diante eu posso ser uma pessoa melhor do que eu me culpar de coisa lá atrás. A gente já está indo para o final. E assim, uma dessas questões para nós vencermos a depressão é parar de se culpar. Além, né, claro, de ter um acompanhamento médico, psicólogo, psiquiatra. Além disso, uma dessas questões é não culpar. E uma que eu acho muito interessante é a questão dos nossos pensamentos. Vocês já pararam para pensar o que vocês pensam? Gente, a nossa mente, assim, ela pensa muita coisa mesmo. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que muito do que nós pensamos não serve para nada. É lixo emocional, não vai valer de nada. A Bíblia já fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem um outro texto, que é de Filipenses, que fala, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, nisso pensai. Então, assim, quando nós conseguimos dominar os nossos pensamentos também, eu acho que é uma maneira de nós vencermos a depressão. Exatamente. Parar de pensar coisa ruim. A Bíblia vai falar também sobre isso. Assim como o homem se imaginar, assim é. A gente tem, em média, de 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Desses, vamos pôr na média, que a gente teve 60 mil. Desses aí, a maioria a gente não tira proveito. A maioria não são verdades para nós. Né? Então, a nossa mente, ela é muito poderosa, mas ela nos engana. Para fechar essa questão que a Flávia disse sobre a depressão, é o seguinte, meninas. Lembra sempre disso. A tristeza é uma emoção que eu vou viver, faz parte da minha vida, vai durar um tempo, mas ela passa. Ela passa, assim como a alegria. Ninguém é alegre todo momento. Ninguém sente medo todo momento. Então, medo, raiva, alegria, tristeza, são emoções que todo mundo sente. Eu fico triste, muito triste, mas ela passa. Mas a depressão?
você vai perceber que é uma tristeza que não passa. Não passa. E ela vem carregado de outros sintomas. Ou você dorme pouco, ou você dorme muito, né? Ou você come muito, ou você come pouco. Vai mexer na tua alimentação, vai mexer no teu sono, vai mexer na tua interação social. O pastor disse aqui que não tinha vontade na igreja, né? Então tem pessoas que não têm mais vontade de estar em lugares, em festas, ver pessoas, tudo irrita. E não adianta você que convive com um depressivo falar assim, reage, anima. Isso aí vai irritar mais ainda. Por quê? Porque a pessoa não quer ficar daquele jeito. Ela não está assim porque ela quer. E você acha que se ela não quisesse, ela não ia reagir? Mas ela não tem força. Ela não consegue. E aí que você percebe esses sintomas, procure o médico. O pastor disse aqui, fiz um monte de exames. Por quê? Nós mulheres, nós temos muitos hormônios e às vezes a falta de algum deles vai causar alguns desânimos na gente que vai confundir com a depressão, entendeu? Principalmente quando a gente vai começar a entrar na menopausa, vai ficar irritada, vai ficar sem ânimo, aí você fala assim, estou depressiva. Não, vai, procura o médico, ele vai fazer alguns exames, vai fazer algumas perguntas, se ele disser é uma depressão, é uma doença, beleza, tem cura. Vai te passar medicamento, talvez uma ajuda psicológica, uma terapia, vai fazer uma atividade física e você vai melhorar. Então não pegue a depressão como a tua identidade. Você não é a depressão. Você não é a tristeza. Você não é. Você está passando. Que nem foi me perguntado se eu já vivi isso. Eu vivi um episódio depressivo, que era um início de uma depressão, né? Mas rapidamente eu procurei o médico. Também fui no psiquiatra, tomei medicamento, fiz terapia, entrei nessa onda de atividade física, eu estava meio parada, que era algo que eu gostava, e depois parei por conta disso, dessa depressão. E hoje eu sempre fico observando o meu comportamento. Então, quando eu percebo, estou dormindo muito, eu já começo a me policiar. Porque eu sou uma pessoa muito ativa, durmo tarde, acordo cedo. Quando eu tenho muito sono, eu falo, não, tem algo que não está legal comigo. Meu estômago começa a doer, é um aviso, a gastrite nervosa. Então, o meu corpo começa a me dar sinais. E aí eu faço o quê? Eu vou me cuidar das 3 formas. Eu peço ajuda de Deus. Falo, Senhor, eu não sou a depressão. Eu não aceito isso na minha vida. E aí busco ajuda terapêutica, exercício físico, alimentação. Por quê? É uma guerra constante. Quem já viveu uma depressão vai ter que viver uma guerra constante para que isso não te pegue de novo. Você não é a depressão, é um estágio. É um estágio. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida a respeito. Gostaria de falar. Estão com vergonha? Já aprenderam tudo? Já sabem tudo? Alguém já passou por uma depressão aqui? Anormal, né? Sim. Esse que é o ponto. Porque na depressão, por que vem muito sono para dormir? Não é porque a pessoa está cansada. Existe um cansaço, em muitos casos, porque assim, a depressão tem a depressão maior, que ela é bem grave. A pessoa não tem aqueles estágios felizes. Ela é 24 horas triste. É uma depressão que precisa de ajuda médica, acirrada, porque existe aqueles casos de suicídio. Então, aquela pessoa que está com a depressão muito grave, que chama depressão maior, que antecede, talvez, a pessoa que comete suicídio. Essa pessoa precisa de muita atenção, muito acolhimento e compreensão. Existe a distimia, que é aquela depressão mais leve, que existe aquele tempo de humor, que a pessoa fica feliz,
tem a vida normal, trabalha, mas de repente, pá, dá aquele baque de novo, e ela, então, dá aquela crise, né? A distimia tem as crises. Tem aquela depressão, que hoje a gente se diz transtorno bipolar, né? O que é um transtorno bipolar? São fases depressivas. A pessoa tem a fase maníaca, a mania, que é aquela fase bem alegre, e depois aquela fase bem triste, né? São dois polos. Quando o Ricardo foi diagnosticado, ele teve esse transtorno. Então, quando ele estava no polo alto dele, ele se sentia um semideus. Tudo que ele fazia era perfeito e perto dele ninguém era perfeito. Aí também quando caía, ia lá. Exatamente. A pessoa, tudo dela é bom, é o melhor. E às vezes tem pessoas que nessa fase da mania, ela quer comprar tudo. Ela quer comprar tudo sem pensar. Tem pessoas que são assim. E tudo dela é melhor, tudo dela é bom, eu sou mais bonito, eu sou mais lindo. Só que da mesma forma que está aquela autoestima elevada, quando dá aquela queda, a pessoa se acha também o pior do mundo, né? Então, é uma fase depressiva bipolar. E também tem, gente, aquela depressão pós-parto, né? Eu vivi isso, mas quando meu filho vai fazer 27 anos, na época nem se falava nisso, eu nem sabia. Eu fiquei sabendo quando eu fui estudar, que eu fui para a faculdade, que eu descobri, falei, olha, quando a professora foi falando. Por quê? Quando meu filho nasceu, a minha sensação era, eu não vou dar conta dessa criança. Então, eu via ele no carrinho, eu não queria nem pegar ele. Falava, eu não vou dar conta, eu sou a pior pessoa do mundo, era a culpa que a Flávia falou aqui, por que eu fui ter um bebê tão nova, ele vai morrer, eu vou ser culpada, eu não tinha vontade de pegar, eu não tinha vontade de ficar com ele, e eu tinha medo que eu não ia ser uma boa mãe. E aquilo eu só queria chorar. Então as pessoas iam visitar ele, eu começava a chorar. Aí a pessoa falava assim, meu Deus, como ela está emocionada, que ela é mãe, olha que linda. E não era, gente. E sem dizer que eu me achava a pessoa mais horrorosa. Se você vê uma foto que eu tenho, eu estou com meu filho assim, ó, com uma camisola de vó, assim, ó. E eu chorando, a pessoa falou assim, nossa, que lindo, que amor que ela tem por esse bebê. Não era. Era uma depressão pós-parto. Então, assim, não dá pra gente falar, a amiga que perguntou do sono, eu falar para ela assim, é uma depressão. Pode ser um fator que você tem que se ligar a ele, né? O sono que vem é para quê? Para desligar do mundo, para não ver nada, não quero saber de nada, não quero saber de ninguém. Então o sono muitas vezes é uma fuga. Eu vou dormir para não interagir, eu vou dormir para esquecer, né? Quem viveu isso na Bíblia foi Elias, né? Elias ficou no canto dele lá dormindo, na caverna, ele não queria saber mais de nada. Aí Deus falou para ele o quê? Levanta, meu filho, come desse pão, bebe dessa água, que a tua caminhada é longa. Deus já curando Elias da depressão, como? Mostrando um futuro. Como que você pode auxiliar alguém com depressão? Diga para ela assim, eu entendo o teu momento, eu sei que é difícil, vai passar, porque ainda tem um futuro para você. É só um momento, estou aqui, mesmo que você não diga nada, abrace. Não precisa falar reage, não precisa falar expulsa esse cão da sua vida, bola para frente, não. Mas diga para ela assim, eu te entendo. Acolha e diga, não vai acabar aí. Tem um futuro para você. Tem um futuro para você, amiga. Não vai acabar aí, tenha certeza disso. Viu? Ótimo, então nós temos mais uma pergunta. A Renata vai fazer. Paz, doutora, tudo bem? Paz, querida. No meu caso, eu tive depressão, né, um quadro depressivo. Porém, hoje, eu vivo no meio de dois casos. Eu tenho uma irmã que ela tem depressão, porém, ela tem um comportamento meio narcisista. E ela não aceita. Ela é uma depressiva narcisista, mas não aceita. E eu também tenho um adolescente, só que ele é retraído, né? E eu não sei lidar com isso. Nesses dois casos, dois extremos, né? Eu quem cuido dos dois, né? No caso. E
eu acabo ficando meio perdida, porque eu também já tive. Então, assim, quando se trata dela, eu consigo ter uma ação mais forte, ser mais firme. Quando se trata dele, eu perco a estabilidade, eu não sei como agir, eu não consigo nem me aproximar dele. O que a doutora me fala a respeito? O que daria para mim estar... Esse adolescente é teu filho? As duas pessoas, elas foram diagnosticadas com depressão ou não? Ela sim, ela faz tratamento com a psiquiatra. Os dois fazem tratamento? Ela faz. Ele vai iniciar ainda, mas ele já teve o diagnóstico, né? Mas ele ele se recusou ao tratamento. Porém, hoje, o quadro se agravou um pouco mais. E aí eu não sei como lidar. Agora eu estou no meio de duas situações que, por fim, eu tinha o controle, hoje eu já não tenho o controle mais. E aí eu acabo ficando um pouco sem chão. Sim. Bom, primeiro, minha amiga, o que eu te digo? Se cuida. Você primeiro tem que se cuidar. Por quê? Porque você já viveu isso. E você está nessa linha. Você está nessa linha tênue aí. Porque isso pode te abater, o ponto que nós falamos aqui, controle, né? Você não vai ter o controle sobre ela e nem sobre ele. Você não tem esse controle dos comportamentos deles, entende? Existem os profissionais que vão cuidar deles. Você está ali para quê? Acolher. Como? Os adolescentes de hoje, eles já são uma geração assim, né? Uma geração retraída, uma geração no mundo deles, né? O que eu digo para você, acolha, mesmo que você não diga nada, mesmo que você não tenha palavras, mas diga para o teu filho, eu estou aqui, eu estou aqui. Tem uma frase que eu carrego comigo, eu assisti até num filme, parece bobo, mas não é, no novo filme Avatar, você assistiu? Alguém aqui assistiu o filme Avatar, o novo? Eles se cumprimentam, aquilo eu achei o máximo. Quando eles se cumprimentam, eles falam um para o outro assim, eu vejo você. Gente, eu achei isso incrível. Eu vejo você. Como que é teu nome, amiga? Renata. Renata, você está lidando com duas pessoas doentes. E você está enxergando ali o transtorno deles. É o que está pegando em você. Mas você pega essa frase para você e leva para a tua casa e você vai dizer para eles, mesmo sem dizer, você vai dizer para você, sem dizer para eles, eu vejo você. Existem dois seres humanos ali. Eles não são aquele transtorno. Eles não são a depressão. Eles são seres humanos e você vai enxergar eles. Eu vejo você. Mesmo que você não saiba como lidar com teu filho, acolha ele e diga, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vejo você. Eu vejo você. Por quê? Quando ele se sentir seguro, ele vai saber que ele tem uma mãe que ele pode contar. É um momento da vida dele. Tem os profissionais que vão estar cuidando, mas ele vai saber que tem uma mãe que enxerga ele além de um transtorno. Porque se você começar a lidar com eles apenas por conta do transtorno, você vai esquecer o ser humano que está ali. Entendeu? Então, primeiro, se cuida. Esteja bem com você, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções. Quando você perceber algo dentro de você que está mudando, que está te levando à depressão, que é um gatilho, se cuida. Por quê? Você tem que estar bem. São dois extremos que você está lidando. E se você não estiver com a mente boa, talvez o comportamento deles pode afetar vocês. Você e o comportamento deles não está no teu controle. Então não se culpe. Ela agiu assim. Não está no seu controle. Nossa, ele falou desse jeito comigo. Não está no seu controle. O que está no seu controle é enxergar eles como humanos. E a parte de tratamento, os profissionais vão fazer. Acolha e diga, eu estou enxergando vocês. Que Deus te fortaleça nessa caminhada. Amém, queridas? Vocês podem aplaudir por esse tempo que nós tivemos. Eu creio que foi
um tempo de muito aprendizado. Nós vamos ouvir a última pergunta agora, para a gente já encerrar e ter o nosso culto. Eu sei que vocês queriam perguntar muita coisa, mas a gente vê um outro dia, né, pastora? É um assunto bem extenso, né? Muito falado, muito senso comum em cima disso, como a gente falou, tá todo mundo depressivo. Existem sim, gente. A maioria, infelizmente, são mulheres. Infelizmente, a maioria de casos de depressão somos nós, as mulheres. Por quê? A gente carrega muita coisa, né? A gente quer ser forte o tempo todo. E tanto é que quando eu busquei a terapia, e eu contei toda a minha trajetória para a psicóloga, ela falou para mim, Andréia, você demorou para surtar, hein? Você tinha que ter surtado antes. Então, tem hora que a gente surta mesmo, gente, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Mulher que consegue dar conta de tudo é só a Mulher Maravilha. Mesmo assim, ela se apaixonou pelo cara e o cara foi embora e morreu. Então, ela nem conseguiu ficar com o cara que ela amava. Então, não adianta a gente querer ser a Mulher Maravilha, poderosa, que dá conta de tudo. A gente vai dar o nosso melhor para os nossos filhos. Chega um momento que eles vão seguir a vida deles, eles vão embora de casa. E você vai falar, fiz tanta coisa para nada. Não, você deu o seu melhor. Mas você não tem o controle depois. Não é? Paz. Paz, querida. A senhora estava falando sobre bipolaridade. E eu, por muito tempo, eu não entendia as reações do meu filho. Uhum. Ele, no mesmo instante que ele está feliz, que ele está alegre, que ele está cantando, ele se tranca e não quer conversa com ninguém. O humor dele muda assim, no estalar de dedos. E eu, por muito tempo, eu lutei para tentar entender isso dele. Sim. Para tentar entrar no mundo em que ele vive. Porque ele cria um mundo para ele mesmo. Hoje eu consigo entender. Mas foi uma luta muito difícil para mim. Consegui entender como que estava funcionando a cabeça dele e o mundo em que ele vive. Sim. Porque ele não é um menino, ele não é um adolescente, hoje já vai fazer 30 anos, mas ele nunca foi de sair, ele nunca foi de ter muitos amigos, namoradas, ele sempre foi retraído. Então, para mim, foi muito difícil conversar com ele. Dialogar com ele era uma dificuldade muito grande. Hoje já não é mais. Hoje eu consigo entender que quando ele não quer conversa, eu consigo entender que ele quer ficar no quarto, no mundinho dele. E ele entende e ele sabe que hoje ele tem uma mãe que a hora que ele precisar, ele abre a porta do quarto e ele me procura. Então eu acho que é o caso que a Renata está vivendo. Sim. Foi o que eu vivi com o meu filho. Na época da adolescência dele, para mim era uma guerra constante. Então eu vivia falando para ele reagir. Eu vivia falando para ele, ele falava para mim, mãe, a senhora não me entende. Uhum. A senhora não me entende, mãe, o que passa comigo. Eu não quero ser assim. Ele falava para mim, eu não quero ser assim. Aí eu falei para ele procurar ajuda médica. E ele, no começo, ele procurou, mas depois ele abandonou. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma convivência boa. Que bom. Eu e ele, eu consigo entender a maneira que ele é, o jeito que ele é. Então, quando eu sinto que não está bem, eu deixo ele lá no cantinho. Exatamente. Hoje existem vários transtornos de personalidade, transtornos de humor. E quando a gente começa a entender como eles funcionam, né? Como eu falei, o transtorno bipolar, o transtorno de borderline, que se fala muito também, que se confunde um pouco com a bipolaridade. Porque o bipolar, essa mudança de humor, não é assim da noite para o dia. É um tempo de mania e um tempo de depressão. O border, ele já é assim, sabe? Ele oscila muito. Então, a gente tem... esse diagnóstico não é eu falando de sintomas e a gente fala assim, olha, aquela minha amiga lá é border, hein? Olha, meu marido é bipolar. Não, a gente tem que buscar um diagnóstico médico. Porque aí ele vai te dizer... E aí existem transtornos que necessitam de medicação para que controle os sintomas, porque como ela falou, o filho dizia, eu não quero ser assim, porque a pessoa sofre também.
né? E o medicamento vai ajudar a controlar esse humor, entendeu? Então não é a gente olhando na internet, no Google, fazendo testes no Google, eu sou border, então eu vou tomar, não. Porque o ser humano, ele é único, né? Cada um aqui é único. E talvez os sintomas que eu tive que me levaram à depressão são diferentes dos seus. Então, cada uma aqui tem uma história. Nós temos uma digital, cada uma diferente. Nós somos únicas. E aquilo que a gente vive também, talvez a situação da casa da amiga Renata, talvez a amiga Maria, um exemplo, vive igual e ela vai reagir de outra forma. Porque somos únicas, diferentes. Cada um tem um contexto, cada um teve uma criação, cada um teve uma cultura que trouxe de si. Então não dá para a gente ter uma receita e falar, todo mundo fazendo isso aqui vai resolver. Por isso que é importante o tratamento médico e a terapia, porque com a psicoterapia, você falando com o psicólogo, ele vai te dar um entendimento melhor. E não é que o psicólogo vai falar, faça isso, faça aquilo. Mas através do diálogo, você mesmo vai perceber e vai encontrar o caminho para melhorar. Vai ser tudo lindo, perfeito? Bem que a gente queria, né, gente? Só na glória que vai ser assim. Mas aqui a gente pode viver a vida abundante que Jesus prometeu também. Amém? Gostaria de agradecer a pastora, a doutora Andréia, que Deus abençoe muito.